Como qualquer outro programa de editoração eletrônica, o CorelDRAW permite a criação e a edição de textos. Permite aplicar recursos de formatação e alinhamento e recursos especiais como arrastar letras independentes umas das outras e criar textos combinados com figuras geométricas. Para iniciarmos o uso de textos, primeiramente, vou utilizar o menu Janela, barra de ferramentas e vou exibir a caixa de ferramentas de textos, onde eu posso mudar o tipo de letra que utilizaremos, o seu tamanho, se são letras em negritos ou não, itálico, sublinhado e posicionamentos. Com o CorelDRAW, nós podemos introduzir textos no nosso documento de duas formas, ou um texto artístico ou um texto parágrafo. Primeiramente, vamos ver como seria a introdução de um texto artístico. Eu seleciono a ferramenta Texto, clico na posição do documento onde quero introduzir o texto, escolho o tamanho, o tipo de letra e a cor do meu texto e inicio a digitação. Com a ferramenta de seleção, esse texto passa a ser um objeto que pode ser manipulado, assim como qualquer outro objeto que já vimos no CorelDRAW. A segunda forma de introdução de textos seria a do texto parágrafo. Da mesma forma, eu seleciono a ferramenta de texto, dimensiono uma área onde o texto será digitado e, escolhendo o tamanho que utilizarei nessa digitação, a cor e a forma da letra, inicio a minha digitação. Da mesma forma, eu tenho um objeto que pode ser manipulado como qualquer outro objeto do CorelDRAW. Qualquer que seja o tipo de texto que nós façamos a introdução no nosso documento, por exemplo, eu vou introduzir um texto artístico, e selecioná-lo. Eu posso utilizar, dentro do menu Texto, a edição de texto. É aberta uma caixa de edição de textos que, independente do formato que o texto ou da posição que o texto ocupa no meu documento, sempre eu terei uma forma de editá-lo da esquerda para a direita, de cima para baixo, como se estivesse dentro de um editor de textos comum. Ainda dentro da edição de textos, o CorelDRAW faz uma correção ortográfica completa quando solicitado. Por exemplo, eu vou selecionar este texto, que é um texto parágrafo, entrar em Texto, Editor de Textos, e vou escrever texto com S e tirar o acento da palavra parágrafo. Seleciono o objeto, entro em Texto, Ferramentas de edição de texto, Revisor ortográfico, e eu tenho que a palavra parágrafo está escrita de uma forma errada. Eu vou selecionar substituir e ele me fez a correção da palavra parágrafo. Ele não corrigiu a palavra texto, uma vez que ele entendeu que era o verbo testar e, desta forma, a palavra estaria com a grafia correta. Vou selecionar novamente este texto, editá-lo, vou corrigir a palavra texto
e vou tirar o acento de parágrafo. O traço vermelho sob a palavra significa que ela está com a grafia errada. Clicando com o botão direito do mouse sobre essa palavra, eu posso corrigi-la. E desta forma ter automaticamente o meu texto com a grafia correta. A ferramenta Forma tem uma utilização muito interessante sobre textos. Por exemplo, selecionando a ferramenta Forma e selecionando um texto, eu posso manipular dentro desse texto cada letra individualmente. Por exemplo, se eu quiser deslocar a letra U à esquerda, ou se eu quiser deslocar a letra M para baixo, com a ferramenta de Forma isso é possível. Também dentro de textos parágrafos eu posso fazer as mesmas combinações, selecionando letras individualmente. Esse tipo de ação é bastante útil quando queremos posicionar determinadas partes do texto dentro do nosso documento. Para estudarmos a utilização das linhas guias e das configurações da régua, vamos criar dois novos textos. Um texto parágrafo, tamanho 72. Vou utilizar o Arial Black. Vou redimensionar o meu texto para que eu consiga visualizá-lo dentro do meu documento. E vou criar um texto parágrafo, também de tamanho 72, mas com um estilo diferente. Com a ferramenta de seleção, eu vou modificar o meu texto para a cor vermelha e aplicar a ele um contorno preto. Pronto. Desta forma, temos os dois textos para podermos aplicar linhas guias e configuração de régua. Vamos ver agora como posicionar os nossos objetos, utilizando para isso as linhas guias. Primeiramente, eu vou deslocar os dois textos para criarmos as nossas linhas guias. Para criarmos a linha guia vertical, eu clico sobre a régua vertical com o botão esquerdo do mouse e mantenho-o pressionado e arrasto uma linha para dentro da minha página de edição. Da mesma forma, na régua horizontal, arrastando, eu crio as duas linhas guias que me permitirão posicionar o texto de uma forma precisa. Eu vou selecionar no menu Ferramentas, Opções, Linha Guia e selecionar a opção Alinhar pelas linhas guia. Clico em OK e desta forma, eu selecionando o objeto e colocando próximo às linhas guias, estas funcionam como um ímã e posicionam o texto exatamente onde as linhas guias determinam. Vou selecionar o segundo texto e ele será posicionado exatamente sobre a linha guia. Assim como eu posicionei os textos, poderia ter posicionado qualquer outro tipo de objeto utilizado no CorelDRAW. Tendo sido posicionado o texto ou o objeto, eu posso eliminar a linha guia clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse e clicando em Excluir. E desta forma eu elimino as linhas guias e os meus objetos estão devidamente alinhados. Para utilizarmos as linhas guias,
obviamente nos baseamos nas nossas réguas, tanto a horizontal como a vertical. Para eu mudar as propriedades dessa régua, basta dar um duplo clique sobre ela e uma janela com as suas características será exibida e eu posso alterá-la, quanto ao seu deslocamento, quanto à sua unidade de medida, quanto à sua origem e assim por diante, podendo inclusive mostrar ou não as réguas na minha área de edição. Vamos ver agora uma ação muito interessante que podemos fazer exclusivamente com um texto do tipo artístico. Eu vou selecionar a ferramenta Mão Livre e desenhar um objeto dentro da página do meu projeto. Com a ferramenta Seleção, eu vou selecionar o texto artístico e o objeto desenhado à mão. E vou selecionar em texto, ajustar texto ao caminho. E desta forma, o meu texto vai ser ajustado e terá o formato do caminho desenhado para ele. Se em seguida você desejar eliminar o caminho e manter só o texto neste formato, basta selecionar o objeto que determinou o caminho, apertar a tecla Delete, o caminho é excluído e o texto mantém a sua forma original. E encerramos este capítulo, onde vimos como utilizar a ferramenta Texto, como fazer uma edição de textos, correção ortográfica, como usar efeitos com a ferramenta Forma sobre os textos, verificamos como utilizar linhas guias e como configurar a régua, e como dar formas para um texto artístico.